Olá, hoje eu vou falar sobre Dreadstar, na verdade sobre o preço, que é a origem do Zinzigi Darklock, que é esse fulano aqui. Eu vou falar sobre a história toda, mas deixa eu me apresentar. Eu sou o Márcio Batista, do Teatro Cultura, e se você não fosse para algum quadrinho. Coisa dessa semana é o preço, que é a origem desse fulano aqui, que é o Zinzigi Darklock. Nome estranho, né? Então, Dreadstar é uma saga de ficção científica, mas essa história em específico aqui é como se fosse uma história de terror. Essa história é muito boa. E como eu falei, ela saiu em 92 aqui no Brasil. Então, fazer spoiler de uma história de 92 é meio estranho, né? Então, mas eu falo sobre toda a história. Então, se você não quiser conhecer a história, primeiro vá atrás do quadrinho e depois volta aqui. Eu não sei se vai ser publicada no Brasil novamente. A Mitos tentou republicar, mas ela fez uma edição, depois parou, depois ela fez alguns especiais e tal. A primeira vez que foi publicada no Brasil foi para a editora Abril, em 85 e 86, nessas seis revistas aqui na Epic, que era um pouquinho maior que o formatinho. Depois ela saiu em 88 pela Graphic Globo, né, então pela editora Globo, que foi a primeira graphic novel da Globo. Essa aqui foi a última a sair, foi em 92, que foi a número 10 dessa mesma Graphic Globo, só que essa aqui, né, é formato americano, e essa primeira aqui foi em formato magazine, então o formato é diferente. E depois a Globo também publicou, de 90 a 91, as 10 edições do Dreadstar, que era em formatinho, só que na verdade era um pouquinho menor que o formatinho, era bem fininho. Então foi publicado todos esses aqui em formatos muito diferentes, né? Depois a Mitos republicou numa capa dura tal, toda aquelas da Abril e da Globo, né? As em formatinhos, e depois ela tentou publicar uma outra também, que vem essas aqui. Essa aqui, diferente daquelas outras em formatinhos, ela tem uma arte pintada. As outras tinham uma arte assim, né? Com traço pintado, né? Normal. E essa aqui tem um traço assim, todo pintado mesmo. Deixa eu falar aqui. A arte pintada do Jim Starlin eu não gosto muito, não, porque ela fica muito confusa. O Jim Starlin tem um padrão de desenhar que ele faz mau gosto com um queixo quadradão, assim, que eu acho meio estranho, mas o desenho dele é bom. Mas aqui a pintura dele não é tão interessante assim. Mas o quadrinho é tão bom, a história é tão boa que eu relevo essas coisas aqui. Então, tem uma coisa interessante aqui no texto do Jim Starlin, porque o Jim Starlin escreve muito bem. Pelo menos eu acho que ele escreve muito bem. E ele explica muito. Então você entende a história porque ele explica a história. Só que não é de um jeito ruim. Ele explica a história com conversa, com diálogo entre as pessoas. Aqui a gente começa com esse fulano aqui, ele é assassinado. Esse cara aqui é irmão desse fulano aqui. Esse fulano aqui é esse cara aqui, ó. Então como que ele se tornou um cara normal, um cara todo destruído com um cara de caveira? Nessa história ele perde o olho, um braço, as duas pernas e a pessoa que ele mais ama. Entendeu? Por isso que eu falei que é uma história de terror. E a pessoa que mais ama não é o irmão dele que morre logo no começo. Então o irmão dele morre. Ele aqui, o Singizi Darklock, ele é um bispo da instrumentalidade. A instrumentalidade era como se fosse tipo o imperador, né, o Sith lá do Star Wars. Então, o Lorde Papal, que é o inimigo principal, ele é o único que consegue conversar com os deuses. Por quê? Porque o título dele de Lorde faz com que os 12 deuses da instrumentalidade, que é essa instituição religiosa, política e mística, que comanda ali toda aquela galáxia, né? Então, essa instrumentalidade tem esses 12 deuses. Os 12 deuses conversam e dão dádivas pro Lorde Papal. E esse fulano aqui, que é o Sigmund Darklock, ele é um bispo da instrumentalidade. E ele é tipo o cara mais poderoso, o bispo mais poderoso. Ele está abaixo apenas do Lorde Papal. Então o Lorde Papal não quer a ascensão de um outro cara porque vai tomar o lugar dele. Se tomar o lugar dele, perde todo o privilégio dos deuses. Então ele não quer isso. E a gente entende isso na conversa deles. Então a gente entende toda a trama de traição e tudo mais que tem aqui no diálogo. Que isso que é fantástico. Então, aqui ele vem pedir autorização para o Lorde Papal para investigar o assassinato do irmão dele. E aí, o Lorde Papal aqui nessa conversa fala assim, poxa, a gente sabe que a morte do irmão tem a ver com os demônios.
tem a ver com coisas místicas. E você, como um bispo da instrumentalidade, se você começar a interferir nesses assuntos místicos, vai te querer te levar à vingança. E aí você vai se perder. Você tem certeza que você quer fazer isso? Ele falou assim, não, eu não quero fazer isso, eu quero apenas pela justiça, para descobrir as coisas e tal. Aí ele concorda, o Lorde Papal concorda, então você pode fazer isso aí, ter permissão. E aqui que é interessante, ele vai embora, e ele fala assim, mas poxa, você vai deixar o Sigil Darklock fazer isso e tal, né? Aí ele fala, você não entende? Ele é o cara todo poderoso. E ele é o único que pode pegar meu cargo de Lorde Papal. E eu não quero isso. Eu quero os privilégios dos 12 deuses, que é só pro cargo de Lorde, pra mim, não pro outro. Então, você entende? Eles vão conversando aqui e você vai entendendo isso. Só que ele também não vai respeitar as regras. E ele tá falando com essa irmã aqui, então uma freira, né? Ele é tipo um padre. E então eles se amam. Só que, como eles são religiosos, castos e tudo mais, que dentro dessa ordem não pode ter relação, eles têm esse amor velado aqui, né? Então eles conversam. E ele fala que ele vai invocar um demônio. Só que ela fala assim, poxa, você não pode fazer isso. Você tem que ter assessoria, você tem que ter seguranças. Até o Lorde Papal, que é o mais poderoso de todos nós, quando ele invoca o demônio, ele tem 2 seguranças. Aí eu falei assim, mas eu não preciso de segurança, eu confio no meu taco e eu vou ter as proteções devidas, né? Então ele acessa, né, o poder dele ali, com clarividência, ele começa a tentar pesquisar através do misticismo. Ele consegue descobrir quem matou o irmão dele, então ele faz, né, os rituais e convoca um demônio, lá do 7º círculo, acho, que é esse fulano aqui. E ele começa a torturar o demônio, né? E aí o demônio fala assim, para de fazer isso comigo, meu. Eu falei que estou te falando a verdade, mas não confio num demônio e tal. E ele começa a jogar umas coisas, né, que deixa o demônio irritado, né? Mas só que ele tá dentro do círculo de proteção dele. E o demônio fala assim pra ele, olha, pra você conseguir o poder para enfrentar esse fulano que matou seu irmão, que é um bruxo poderoso, que é até mais poderoso que o Lorde Papal, por isso que o Lorde Papal coloca o cara no esquecimento, né? Ele vai ter que ir até o lugar dos deuses e abrir a ilha de Deus. Aí ele falou assim, mas se é tão fácil conseguir o poder de um deus assim, por que você nunca tentou? Porque eu sou um demônio, o poder de Deus vai fazer mal pra mim. Então, ele falou assim, mas não vai fazer mal pro humano? Eu falei, pro humano eles nunca pensaram que um humano ia fazer essa afronta de ir num lugar divino, né, buscar poder. Eles desconfiavam dos demônios, por isso fizeram essa coisa tóxica, né, para os demônios. Para os humanos não tem problema. Eles levam então esse cara até lá o local. Ele já afasta o demônio para não ficar perto dele. E ele abre e consegue o poder de um deus. E essa mentalidade, né, esse local, né, que político religioso lá, que comanda a galáxia, tem 12 deuses. E aí o poder dele é tanto que ele pega nesse local aí que o corpo dele não aguenta, né? Então ele perde um braço, as 2 pernas, um olho, começa a queimar. E aí a freira tenta resgatar ele vai para o hospital e tudo mais. Então você vê que tem muita conversa. Então nessas conversas tem falando sobre os planos, sobre o que eles pensam. Então a gente vai entendendo toda a história realmente pela conversa. Então isso aqui é fantástico. E aqui ele fala que quem fechou a Iris, lá do poder de Deus, foi aquele demônio gato. E ela fica puta, né? Por que ele não fechou antes então? Porque ele queria que eu pegasse o poder, só que ele também queria que eu sofresse. Assim, por quê? Porque pra chegar até lá eu torturei o bicho, né? E é um demônio, não vai deixar barato. Então ele queria, por algum motivo, que eu pegasse o poder, só que ao mesmo tempo ele quis me castigar. Então, acontece isso. Então agora que ele tá super poderoso, que ele tá com o poder de um deus, ele tá até mais forte que o Lorde Papal. Porque ele tá mais forte que aquele mago que é mais forte que o Lorde Papal. Então você vê o nível do cara agora. Então ele começa por umas próteses, né, robóticas, ele já vira tipo um androide e tal, põe um olho cibernético, essas coisas todas. E, putz, isso aqui é uma coisa muito interessante de ter esse olho cibernético aqui. Mas depois a gente vai entender lá pra frente. Porque ele tá dentro da instrumentalidade fazendo isso, né? Ele não é um bispo. E aí ele pega e conversa com
Aí ele vai atrás do fulano, né? Que é esse carinha aqui, que é esse bruxo, que matou o irmão dele. E ele já chega arregaçando, já arranca as pernas do cara. Aí o cara fica todo aleijado, sangrando, né? Eu falei, não. Ele disse, que você fez as coisas com o meu irmão, com isso. Aí ele pegou e ele começa a explicar os planos dele. Ele falou assim, olha, eu vi que o seu futuro é muito absurdo, eu não quero o seu futuro pra mim, mas você que vai ser o cara que vai liderar a rebelião contra a instrumentalidade, e vai ter um outro fulano e tudo mais e tal. E ele, como não começa a liderar, mas por que você tá falando isso pra mim? Ele falou assim, eu que torturei aquele demônio gato, pra ele ficar com tanta raiva de mim, que te dá o poder de um deus, pra você acabar comigo. E ele fala assim, mas é muito bom pra ser verdade, né? E aí ele pega e fala assim, então, já que você não acredita, olha aqui, ó. Aí ele reconhece, né, esse artefato aqui, e ele vai lá, que é o lugar para você ver o amanhã, né? Você vê o futuro. Só que ele fala assim, toma cuidado, né? Quando você vê o amanhã também te vê, né? E quando ele faz isso, cara, ele se arrepende. Por quê? Porque assim que ele vê o futuro, ele não pode mais escapar do futuro. Enquanto ele não visse o futuro, tudo bem. Mas agora ele já viu. Então ele não pode mais escapar, né? Então ele tá preso, ele já começou a trilha. Então ele vê tudo o que acontece. E aqui isso é interessante porque essa história saiu após muita parte da saga já ter sido completa, né? Então, é a origem desse fulano. Então a gente já conhece o fulano, já conhece todas as batalhas, já conhece o Lorde Papal. Então não é uma história de início. Aí o que acontece? Quando ele vê tudo isso aqui, ele fica com raiva do cara. Porque ele fala assim, meu futuro tá uma bosta e eu odeio você, né? E ele pega e já arregaça com o cara de uma vez, hein? Por quê? Ele descobriu como ele conseguiu o poder. O poder que ele conseguiu com o gato lá, no demônio lá do sétimo círculo, de um deus, o corpo dele não conseguia conter. Só que agora, com o corpo novo que ele tem, e com o poder do novo demônio, ele vai conseguir conter o poder total de um deus. Só que para isso ele tem que sacrificar quem ele mais ama, que é a mulher que ele ama. Então ele conversa com ela, ele fala sobre isso, porque ela vai ter um papel muito importante contra a instrumentalidade, contra isso aqui, tá. Ela fala assim, não, mas isso é tão importante assim, eu já dediquei minha vida à religiosidade, então eu dedico a minha vida à humanidade e tal. Então tá bom. Só que ele taca a mulher, né? Invoca o demônio e taca a mulher lá dentro. E fica ouvindo por horas, né? Os gritos da mulher, porque o demônio chega e fala assim, opa, ganchinho, né? Ele fica ouvindo, né? Então ele fica desesperado. Porém, quando acaba tudo, ele volta lá, tá o prêmio dele, né? Que é o poder de um deus completo, que ele pode conter. Então ele pega todo esse poder e agora é como se esse cara tivesse morrido, porque agora é esse cara que tá vindo aqui, ó. É um dos mais fodões do universo. E quando ele vai falar com o Lorde Papal, ele fala assim, olha, eu tô saindo da ordem, não vou mais ficar aqui, vou embora e tal. Aí ele fala, então tá bom, né? Não pode, pode. E aí ele vai embora, né? Só que aí aquele o braço direito fala assim, ainda bem que ele foi embora, você não gostava dele, não vai mais pegar seu cargo, né? Aí o Lorde Papal já fica, puto, não é possível que você não viu, você é tão cego. Você viu o quê? Que o poder desse cara é maior que o meu, esse poder é equiparado a um dos 12 deuses. Esse cara tem o poder de um deus agora. Aí ele falou assim, meu Deus, não é possível. E aí é isso. Então a gente acaba a história com ele contatando o Dreadstar, que é a história dessa graphic novel número 1 aqui, né? Que eu cometi tudo. Então esse aqui é o princípio da saga do Dreadstar, que começa com a origem desse fulano aqui. Cara, essa história aqui é fantástica. Você conhecia isso aqui? Isso aqui vale muito a pena, porque é muito bom. Mas a saga está incompleta, né? Aqui no Brasil. Saiu os 10 volumes da Globo. E no último volume, fala assim, teremos na próxima edição quem é o traidor. Só que isso, como eu disse, saiu em 1991. Essa aqui saiu em 92, são da origem. Mas e cadê depois? Nunca mais teve. Até hoje não foi publicado. Quando a Mix republicou, ela republicou todas essas histórias, depois não republicou mais. Então toda a saga do Dreadstar nunca foi publicada totalmente no Brasil aqui. Uma vez até mostrei, dá até pra ver aqui. É essa aqui. Teve uma promoção na Amazon, que isso aqui tava muito barato, até fiquei com medo que fosse golpe.
que é que todas, tipo o ônibus do Red Star, né? Isso aqui tá em inglês, né? E, cara, essa história do preço, todas as outras que estão aqui, teve mais histórias do que isso, só que essas aqui estão compiladas, todas as histórias que o Jim Starlin escreveu, porque depois ele passou para um outro fulano. E as outras eu não li, mas quem leu falou que descambou um pouco, né? Mas essas aqui, todas, é uma coisa muito maravilhosa. Só que eu já tinha lido em Scam, que tem um grupo de pessoas que fazem um trabalho maravilhoso de traduzir coisas e deixar na internet, né? Então comenta, se curtiu, compartilha. Vou deixar um link na descrição caso você queira comprar algum quadrinho pela Amazon. Considere comprar pelo nosso link, que ajuda o canal. E não deixe de comentar, de curtir, de se inscrever, ativar o sininho, essas coisas todas da internet. Grande abraço e até mais.